Mas vamos lá, então, ó. Você fez 15 questões, FGV, FGV, VUNESP, VUNESP, e primeiro texto para as questões de 1 a 7. Então, já vamos lá, ó, sempre o mesmo esquema. Grifando os comandinhos de questões, ó, de acordo com o texto, é compreensão, vamos deixar para depois. A respeito do texto, é correto afirmar que o autor, ou seja, o autor está confirmando, e onde está essa confirmação? Dentro do texto, então, também é compreensão, está dentro do texto, beleza. Essa aqui é a questão é minha paixão, é a questão que eu gosto, ó. Valor semântico da conjunção. Então, nós já temos aqui o no entanto, o embora, quando, e o todavia e para quê. Cara, você sabe, né? Dá para fazer, ela está pedindo para fazer a troca, né? Sem mudar o sentido. Então, é tranquilo. Então, eu preciso saber o quê? Que, no entanto, é uma coordenativa adversativa. O que é adversativa? Oposição. Embora também é uma subordinativa concessiva, que também é oposição. Sempre falo para todo mundo, né, que isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tanto na ponta da língua, ó, todas as edições ela cobra. Quando é temporal, todavia é adversativa, ou seja, oposição, e para que é final, finalidade. E aí, ela quer fazer a troca com isso aqui, né? Ó. No entanto, pelo porquê. Porquê pode ser explicativa ou causal. Então, já não dá. Tem que ser para uma outra oposição. Concessiva, embora, concessiva, mesmo que, concessiva, embora. Então, fechou na letra B. Foi isso que você fez? Letra B de bola. Isso. Ó, quando? Não dá para trocar pelo C. C é condicional. C é condicional. Todavia, não dá para trocar para o já que. Todavia, adversativa, já que é causal. Deixa eu marcar aqui. Condicional. E o para que é final, ainda que é concessiva. Então não dá, né? Não dá. Ou seja, a B de bola, foi a que eu coloquei. É a B de bola, não bate. Pediu para não alterar o sentido, tem que ser igual. Beleza. Vamos lá agora para a questão 4. A questão 4, assinale a alternativa em que o trecho do quarto parágrafo, esse é o meu norteamento, está reescrito preservando o sentido original do texto. Aqui não vai precisar ler o texto também. Por quê? Porque ele está me dando uma escrita e uma reescrita dessa escrita. Tanto é que está separado por essa setinha aqui, ó. Isso. Quem gosta de fazer muito isso também é a banca FCC. Então, qual dessas aqui você colocou como a reescrita preservando o sentido original da questão 4? Você fez essa? Essa eu não fiz. Não? Ah, então vamos fazer junto aqui, ó. Essa eu não fiz. Letra Essa foi a única que eu não fiz. Tá. Letra A. Em meio a essa confusão, o braço robótico pegou com 2 dedos. A reescrita fica: em meio à negligência, em meio a essa confusão, em meio a essa negligência dos pesquisadores, o robô pegou com 2 dedos. Será que confusão e negligência, que questão que é essa? É a 4. Será que confusão e negligência, ela traz o sentido original, mantém o mesmo sentido? Não. Com um suave movimento de punho, jogou-a
numa lata. Movimentando suavemente o punho, atirou-a em uma lata. Ó, movimento, ó, suave movimento, movimentando suavemente. Né? Parece que tem alguma coisa Essa aí. parece que tá legal. Vamos ver as outras. Jogou-a numa lata menor que estava a vários centímetros de distância. Jogou-a a uma certa distância em uma lata de vários centímetros. Tá errado essa daí já. Totalmente errado. Então, a A está errada, a C está errado. O braço não sabia como pegar uma única peça. O braço somente conseguia pegar uma peça. É que ele disse que não sabia, que ele somente conseguia Tá fora. afora. Porém, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata. Mas, o porém, beleza, equipado com uma câmera que, dentro da lata, olhava ao redor. Tá errado, é a B Tá mesmo. errado, é. Então, letra B de B bola. mantém o sentido original. Ótimo. Na questão 5, o texto Esse eu traz também o norteamento, o enunciado, né? Segundo parágrafo, caso eu necessite da leitura. O New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando, em conformidade com a regência padrão da língua portuguesa. O termo destacado pode ser substituído por, ó, lembra que eu sempre falo, né? Regência. Especificou qual é? Não. Então, vamos ficar de olho nas duas. A verbal e a nominal, né? Então, no lugar de jornal a conhecer, vai ficar assim: o New York Times foi o primeiro jornal estar a par em parte da tecnologia, estar interessado com parte da tecnologia, a ter acesso de parte da tecnologia, a informar-se com parte da tecnologia ou a inteirar-se de parte da tecnologia, questão 5. Perceba que o primeiro jornal a conhecer. Se você vai conhecer, você vai... Estar a par. Não. Imagina que você arrumou um emprego novo, certo? Só que o patrão fala assim, ó, vem um dia antes para você conhecer, para você ficar... Formar-se, né? Não. Também não? Para você se inteirar do que está acontecendo, que é a letra E. Letra E. Inteirar-se de. Essa foi... O New York Times foi o primeiro jornal a inteirar-se de parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Então, ó, conhecer. Quando eu conheço, eu estou me inteirando, né, de alguma coisa. Tá? É uma questãozinha que pega mesmo. Vamos lá, questão 6. Uma vez que o texto é para as questões de 1 a 7. Opa, legal. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Como sempre digo, todas as edições da VUNESP cobrando aí a colocação pronominal. Inclusive, já estou até grifando aqui os pronomes. Nós vamos analisar se eles estão corretos, se eles estão na posição correta. Quais são as posições mesmo? Próclise. Próclise, mesóclise e ênclise, né? Isso. Próclise vem antes do verbo, mesóclise no meio, só que o verbo precisa estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem que haja próclise. E a ênclise logo depois do verbo. Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. A empresa tem um ambicioso programa de robótica e decidiu reformular esse ambicioso programa. Reformular o quê? Reformar algo, alguma coisa. Então, quando fala reformular o quê, estamos diante de um verbo transitivo direto. Lembrando que
ó, preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora, ó. O verbo é transitivo direto, ele termina em R. Todo verbo transitivo direto que termina em R, S ou Z, eu vou tirar o R, o S e o Z, vou tirar o substantivo, vou colocar que tipo de pronome? Lo, lá, los, las. Então, tendo já essa noção, olha só, eu olho para A, beleza, eu olho para B aqui, beleza, então já elimina C, já elimina D e elimino A, E. Então, já sei que essa questão está entre A ou B. Agora vem assim, ó, alguns robôs lidam com os objetos não familiares e os pesquisadores analisam como organizam esses objetos. Então, organizam. Quem organiza, organiza algo, organiza alguma coisa, certo? Mais um verbo transitivo direto. Agora, olhando aqui para a segunda lacuna, você percebe que os dois pronomes, eles estão colocados antes do verbo. Sim. Isso quer dizer que ele está numa posição de próclise, ok? Ou seja, se fosse uma ênclise, eu teria que colocar onde mesmo? Após o verbo. Após o verbo. E qual seria aqui? No, na, nos, nas. Percebe que não tem isso aí aqui, né? Sim. Então, se não tem, por quê? Porque eu tenho esse conectivo que é atrativo de próclise. Então, isso aqui é atrativo. Se isso é atrativo, eu vou trazer para cá o os ou lhes? O os. Isso, vou trazer o os. Muito bem. Então, letra A. O lhes, lembrando, só para reforçar. Bom. Lhes, quando for complemento de verbo, ele só é objeto indireto. O, a, os, as, só objeto direto. Olha lá o VTD de organizar. Beleza? É direto, né? Isso, tranquilo, Pedrão. Mandou bem, ó. Joia. Ó, a 7, então, que é a última desse bloco. Bateria para voltar lá nas primeiras. Isso, aí nós vamos voltar lá. Ó, concordância verbal. Então, qual que é o procedimento mesmo aqui? Eu nem vou me preocupar com a nominal. Ela já me especificou, ó, aqui eu quero a verbal. O que acontece? O desavisado vai lá e fica pensando também na nominal. Então, vamos assinalar a alternativa correta quanto à concordância verbal. Então, primeiro eu quero saber de você. O que você colocou? Ó, eu coloquei na 7 a D de dado. D de dado. Não. A 7 não é a D de dado. Vamos ver por que não é. Ó. O aprendizado das máquinas, segundo especialistas, serão. O que serão a solução para a robótica voltada para a manufatura? Será, aprendizado. Isso. Que será. O núcleo do sujeito é aprendizado. Aprendizado. Não, tá? Então, não é. O gabarito é letra C. Para os integrantes do programa, impõe-se o desafio de construir robôs a baixo custo. Então, ó, impõe-se o desafio de construir robôs a baixo custo é imposto. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Este se é partícula apassivadora. O desafio até o custo é o sujeito paciente. Vamos puxar na memória aí. Quando eu tenho essa estrutura, como que a gente chama isso aí mesmo? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, uma PA, e o que seria objeto direto é um sujeito paciente, qual a estrutura chamada disso aí? Voz passiva. Voz passiva, muito bem. Voz passiva analítica, né? Ó, aliás, analítica não, perdão, a sintética, o pronominal por conta do pronome, tá? Ó, impõe-se. Impõe-se o quê? O desafio de construir robôs a baixo custo. Vamos inverter. O desafio de construir robôs a baixo custo é imposto. Por que é? Porque o núcleo do sujeito
está no singular. O núcleo do sujeito está no singular. Tá? Agora, para os integrantes do programa, isso aí ela está deslocado na frase. A letra C, perfeito. Vamos ver o erro da A? Ó, o erro está aqui, ó. Em 2013, participando do projeto, existia, o verbo existir, ocorrer e acontecer, guarda isso, sempre serão intransitivos, tá? Então, quem é o sujeito aqui? 2 equipes especializadas em robôs humanoides. Esse é o sujeito. 2 equipes especializadas em robôs humanoides existiam. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, existiam. Beleza? O New York Times, depois de entrevistar os pesquisadores, noticiaram os avanços do projeto. Mas quem é que noticiaram? O New York Times, né? Então, noticiou. O núcleo do sujeito está no singular, é o jornal. Tem erro aí. O braço robótico que manipulavam as bananas de plástico gastou horas em tentativas, acertos e erros. Manipulavam. Quem manipulavam? O braço. Então, o braço manipulava. Não tem o M final de plural. Beleza? Beleza. Então, aí, questão letra C, questão 7. Vamos agora para o texto, para fazermos aí a questão 1 e 2. Olha que bacana, né? Ó, ganha tempo, tá vendo? Ah, e falando nisso, a sua prova de ontem não teve português, né? A sua foi só matemática. Não teve português, mas na verdade o português facilita, né? Sim, sim. Você acaba tendo muita interpretação de texto, você acaba tendo muita noção de coisa que você percebe que está fora da casinha a alternativa, entendeu? Sim, sim. E você conseguiu fazer essa metodologia na matemática? Isso. Deu para fazer na matemática? Também. Sim. Legal. Porque acaba ajudando, né, Marcelo? Ah, sim. Uhum. Não tenha dúvida. A língua portuguesa não tem jeito, né? Mesmo lá na matemática, você vai precisar dela, não tem jeito. Você quer estar bem na vida, você tem que ler e aprender. Você tem que estudar português e matemática. Não tem jeito. Enquanto a humanidade, eu acho que ele tem que ser mais elaborado ainda, né? Porque a matemática é um cálculo, né? Claro que... Mas a língua portuguesa ela vai ajudar muito aí na posição. Enquanto a humanidade não colocar na mente que ele precisa aprender língua portuguesa e matemática, não vai. Vai ficar aí batendo em ponta de faca aí e não vai passar em concurso público. Não adianta, né? O humanoide perde a vez entre robôs. Discretamente, o Google está reformulando seu ambicioso programa de robótica. Lançado em 2013, o projeto incluía 2 equipes especializadas em máquinas que pareciam e se moviam como seres humanos. No entanto, pouco sobrou desse projeto. A proposta agora é de usar robôs mais simples, que possam aprender por si mesmos certas habilidades. O New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Embora as máquinas não sejam tão atraentes visualmente quanto aos robôs, olha um errinho aqui, ó, quanto aos robôs humanoides, os pesquisadores acreditam que a tecnologia sutilmente mais avançada no interior delas tem mais potencial no mundo real. Os robôs aprendem sozinhos habilidades como organizar um conjunto de objetos não familiares ou locomover-se no meio de obstáculos inesperados. Muitos acreditam que o aprendizado de máquinas e não a criação de novos equipamentos extravagantes será a chave para o desenvolvimento da robótica voltada para a manufatura, a automação de depósitos de materiais
transporte e outras atividades. Numa tarde, no novo laboratório, um robô, um braço robótico, pairava sobre uma lata cheia de bolas de ping-pong, cubos de madeira, bananas de plástico e outros objetos escolhidos ao acaso. Em meio a essa confusão, o braço robótico pegou com 2 dedos uma banana de plástico e, com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata menor que estava a vários centímetros de distância. Foi um feito admirável. Na primeira vez que viu os objetos, o braço não sabia como pegar uma única peça. Porém, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata, o sistema aprendeu depois de 14 horas de tentativa e erro. O braço, mais tarde, aprendeu a jogar itens nas latas certas com 85% de acerto. Quando os pesquisadores tentaram executar a mesma tarefa, a média foi de 80%. Parece uma tarefa muito simples, todavia criar um código de computador para dizer a uma máquina como fazer isso é algo extremamente difícil. O braço que joga objetos numa lata não é uma máquina desenhada pelos pesquisadores. Fabricado pela Universal Robots, né? Ele é comumente usado em manufatura e outras atividades. O que o Google está fazendo é treiná-lo para que faça coisas que, de outro modo, ele não faria. O aprendizado está nos ajudando a superar o desafio de construir robôs de baixo custo, diz Vikas Kumar, supervisor do projeto. Beleza, ó. Então o texto está aqui, ele foi assinado pelo próprio jornal, não, do CAD-METS, aqui esse CAD-METS eu não sei dizer o que é exatamente, eu acredito que seja alguma órgão de imprensa, alguma coisa, juntamente com o jornal, entende-se que isso então é um editorial, né? Legal, então o texto vem falando aí desse equipamento aí, do transformar esse robô, fazer ele meio que humano. Aí a pergunta da primeira questão é, de acordo com o texto, o programa de robótica citado, que letra você pôs? Letra E. Letra E. Vê com sucesso o braço que aprendeu a jogar objetos em uma lata, embora ele ainda não tenha superado os humanos nessa tarefa. Não é essa. Vai ser letra C. Ó. Está trabalhando códigos de computador para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades. Essa é a resposta. Vamos olhar aqui no texto novamente. O texto é um pouco grande, né? Mas a gente leu uma vez só. Você chegou a ler mais de uma vez esse Não, texto? uma vez só. Porque, na verdade, ele fala alguma coisa disso na E, que é aquela que a gente chama de aproximação, né? Ele fez, ó, lembra bem o texto, ele falou que ele jogava lá dentro, mas o braço não conseguia pegar, né? Então, ó, viu o sucesso como aprendeu a jogar objeto em uma lata, embora ainda não tenha superado os humanos nessa tarefa. Não está escrito isso aqui de uma forma nítida. Está trabalhando códigos, vamos ver onde está o código aqui. Eu vi algum lugar aqui. Cadê? Ó, aqui onde você colocou, né? O braço mais tarde aprendeu a jogar itens nas latas certas, com 85% de acerto. Quando os pesquisadores tentaram, a média foi de 80%, ou seja, os pesquisadores acertaram menos, né? Menos. Aqui, ó, parece que uma tarefa muito simples, todavia criar um código de computador para dizer a uma máquina como fazer
Isso é algo extremamente difícil. Aí, tá aqui, ó. Está trabalhando códigos de computador para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades. Então, os cientistas fizeram e perceberam que ainda estão fazendo esses códigos e mostrar que isso aí não é coisa simples. Parece ser simples, mas não é. Então, é letra C mesmo, tá? Letra A diz, pretende criar robôs humanoides. Pretende. Não, o texto já fala que foi criado. E nem é humanoides, né? Porque a primeira era humanoides. Isso, exatamente. Investe maciçamente em especialistas. Não. Extrapolou. Tem divulgado enfaticamente por meio de diversos veículos de comunicação. Né? O texto não fala sobre isso. Então, entre C e E, lembra da aproximação? A letra E, ela chegou nesse patamar. É o que confunde bastante. Na questão 2, que também é de compreensão textual, isso quer dizer que a resposta se encontra no texto. Então, a respeito do texto, é correto afirmar que o autor, letra... D de dado. Isso. Que o autor é objetivo e claro ao transmitir aos leitores as informações sobre o programa de robótica. É isso mesmo. Agora, vamos ver a... O autor confronta diferentes pontos de vista de especialistas. Em nenhum momento ele fez isso, extrapolou. Emprega a linguagem figurada para ressaltar sua admiração, extrapolou. Descreve o ceticismo, os experimentos com os robôs não humanoides. Não, em nenhum momento o texto deixou clara a questão do ceticismo. Expõe sua união crítica a respeito da validade dos projetos envolvidos pelo Google. Percebe que essas alternativas foram todas de extrapolação, né? Sim. Tenho certeza que você conseguiu matar ela fácil, sim, né? Sim, essa não estava difícil, não. Pronto, fizemos o primeiro bloco de questões de 1 a 7. Quantas você errou dessa? Até uma? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Agora, a tirinha para as questões 8 e 9. Bom, tirinha é legal, pode ler, pequeno. A girafinha diz, um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. E aí tá lá o menininho com o pé de... Como é que é? Quando era criança a gente brincava disso, perna de pau, perna de pau, né? Para pegar lá o chocolate bis lá, né? Enfim. Bom, Você já viu aquele negócio lá da Maria vai com as outras? Da onde vem isso? O ditado? Não me lembro, acho que aquela rainha lá que eles chamavam de a louca. Não. Ela ia passear perto do rio, aí o pessoal falava, vai lá, Maria vai com as outras. Ela estava junto com as ajudantes dela, né? As escravas dela. Tá. Ela era louca? Aquela Joaquina, Maria, não sei o que lá, que veio de Portugal, tal. Maria Joaquina. Maria Joaquina. Tá. Não sabia. Esse ditado vai por em cima dela. Tá. Analisando a tira, é correto afirmar que o garoto, se eu analisei a tira, eu vou afirmar, então eu vou afirmar informações lá dentro. Compreensão. O que você marcou na 8? Coloquei B de bola. Isso. Se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar. É isso aí. Se impressionou com a altura das girafas e fez pernas de pau para observar objetos e familiares na mesma perspectiva. Já erra a questão aqui, né? Para observar objetos e famílias. Aqui está errado. Aprendeu que as girafas, diferentemente de outros animais, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas. Não porque ele se inspirou, né? Ele competiu ali. Está proibido pelo pediatra de comer alimentos. Extrapolou mesmo, hein? Não gosta de estudar sobre a vida dos animais. Extrapolação, Bora. Essa tranquila. Na questão 8, nós temos que agora descobrir os sinônimos, né? Dessas palavras aqui, No primeiro quadrinho, os termos peculiares e adequada
podem ser substituídos sem alteração de sentido e atento à norma padrão, respectivamente, por... O que é peculiar? D de dado, essa é a 9, isso, D de dado. Singulares e adaptada. Muito bem. Peculiar, singular, particular, né? E adequada, adaptada. Perfeito. Seria particular também. Também. Singular, que é uma coisa única. Isso, uma coisa singular, né? Legal. Questão 10 agora. Crase. Olha aí, usando as preposições, de acordo com a norma padrão, as lacunas desse texto devem ser preenchidas, respectivamente, por qual letra? É a 10? Eu coloquei D de dado. D de dado? Não. Vai ser... A 10 é A, de Amora. Vamos confirmar se é isso. Ó, a quem? A quem sempre vai uma preposição, mas não vai uma crase aqui, não. Tá? Agora, costuma passear. Ó, costumava passear à margem do Rio Carioca. Então, aqui é singular. Até aqui, beleza, né? Agora, depois... Ah, não, peraí. Eu errei aqui. A alguém, refere-se a alguém. Ó, antes de pronome, não rola crase. Antes de pronome, não rola crase. Exceção. Pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Pronome possessivo, feminino singular, é facultativo. Tá? Agora, vossa, dona e senhora, né? Eles também são obrigatórios aí a crase, né? Mas, na verdade, eles nem são pronomes, como a gente considera, né? Então, é isso, ó. A refere-se a alguém, a quem muitos atribuíam, e depois às margens, passear às margens. Aí sim, tá certo. Então, letra A. Isso. Eu errei por causa da primeira. Uhum. Eu achei que ali, eu não lembrei do alguém aqui, ó. Certo. Olha que bacana, ó. Eugênio de Castro. Foi um dos precursores do romantismo português. Leia o poema de Eugênio de Castro para responder às questões de números 11 a 15. Vamos deixar o poema para último caso. Na 11. Com base nas ideias presentes no poema, é correto afirmar que o eu poético, larga para lá, por enquanto. No poema, aqui dá para fazer. Dá para fazer por quê? Porque aqui está trabalhando advérbios. Aí sempre tem aquela pergunta, né? Como que eu vou saber se é advérbio? Eu preciso conhecer toda a língua portuguesa, né? Por isso que do zero ao avançado é o ideal aí. Ó, humildemente, talvez, muito, jamais, a beça, tudo isso traz circunstância. Então, a palavra circunstância, nós temos sempre que ligar a advérbio. Advérbio é uma palavra que é muito mencionada na morfologia. Quando se trata da função sintática, a gente usa que termo? Adjunto adverbial, que é a mesma coisa. Então, no poema, humildemente, ó, norteou, segundo todos eles, ó, segundo e terceira e quarta estrofes. Expressa a circunstância adverbial de modo, como em. Então, está afirmando, né? Modo, beleza. Ele agiu. Como que ele agiu? Humildemente. Ó, isso é um modo. Talvez ela virá à festa para encontrá-lo. Talvez é dúvida. O que você marcou aí, na verdade? Eu nem perguntei. 13. Eu marquei... Opa, falei errado. Alternativa E. E de elefante. Esse. Vamos deixar por enquanto aí. Vamos lá na B. Humildemente. Expressa a circunstância adverbial de afirmação. Não. Ele é modo. Não é afirmação. Já errou aí. Tá?
Já errou aí. Então, jamais expressa a circunstância adverbial de negação. Jamais. Ele nega, né? Tá certo. Agora, o diretor reclamou a beça das condições do teatro. A beça também expressa a negação? Não. A beça expressa o modo como o diretor Como reclamou. ele está fazendo. Isso aqui é modo. Então, tá errado. Tá errado. Questão que é essa? 13. Tá errado. Então, você tá aqui entre, né? Ó, vamos ver a D. Jamais expressa a circunstância adverbial de tempo. Também. Ele pode ser negação, como pode ser tempo. Tá? Como em a avó ainda guarda muitas fotos da família. Então, o tempo, jamais e ainda, os dois expressam tempo. Letra D. Olha lá, com esperança, expressa a circunstância adverbial de intensidade. Com esperança é modo. E raramente chega na hora marcada. Aqui, aliás, com esperança não é modo. Eu vou olhar lá no texto agora para a gente tirar essa dúvida aí. E raramente chega na hora marcada. Raramente, indicando aí um tempo. Com esperança vai dar modo e ali vai dar tempo. Não é a letra E, não. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Jamais na terceira estrofe. Ó, esse aqui é a primeira estrofe. Esse aqui é a segunda. Esse aqui é a terceira. Sei que jamais hei de possuir-te. Quando que eu vou possuir-te? Jamais. Isso é tempo. Entendeu? Ó, perguntei quando. Quando hei de possuir-te? A pessoa responde, jamais. Então, dá uma ideia de negação em outro contexto, mas aqui ela está dando uma ideia de tempo. Então, fechou. É isso mesmo. Tá? Sim. Vamos fazer a 14, só vendo a estrofe que já está aqui, ó. Que outro feliz ditoso, como o rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. No poema, as expressões destacadas podem ser correta, respectivamente entendidas no sentido de... Eu coloquei B de bola. Isso, ditoso, afortunato, em flor, jovem. Muito bem, usou aí, ó. Trabalhou metáfora, né? Trabalhou linguagem figurada. Perfeito. E agora aqui, norma padrão, beleza, dá para fazer sem o texto também. Por quê? Porque vai trabalhar aqui o pronome, ó, lhe, ela, vós, lá e a vós. Ó, perceba somente por aqui, dá uma olhada, esquece o que está escrito lá, ó, possuir, certo? Possuir. Possuir termina em R. Possuir, quem possui, possui algo. VTD. Então, se o verbo é transitivo direto, termina em R, S ou Z, vai ser lá, lá, los, las. Está aqui, ó. Pronto, olha só a questão. Acertei. Acertou? Acertei. Você viu que se eu tenho o uso da colocação pronominal, transitividade verbal, né? Ou seja, se eu estou estudando plenamente no curso, o conteúdo em si, eu consigo matar fácil essa questão, sem ler nada, né? Sim. Agora vamos ao texto, que vai só para fazer a 12. A 11? Não, a 11 e a 12, perdão. Então vamos lá. Voltando a falar, Eugênio de Castro, só para informação, tá? Foi um dos precursores, foi o precursor do romantismo em Portugal, tá? Romantismo foi uma escola literária, uma das escolas literárias. Ele diz assim, o eu poético, quando fala eu poético, pode ser também falado eu lírico, também pode ser falado
eu poemático, isso aqui não é narrador, isso é voz do poeta. Então, existe essa diferencinha aí. Quando eu tenho um texto narrativo, como um conto, uma novela, uma crônica, um romance, eu tenho um narrador. Na poesia, eu tenho eu poético, eu lírico, eu poemático, que é a voz, é o sentimentalismo do poeta. Não é o poeta em si, é o sentimento dele, é a voz dele. Tua frieza aumenta o meu desejo. Fecho os meus olhos para te esquecer, mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Humildemente, atrás de ti rastejo, humildemente, sem te convencer, antes sentindo para mim crescer, dos teus desdéns o frígido cortejo. Sei que jamais hei de possuir-te, sei, que outro feliz ditoso como um rei enlaçará teu virgem corpo em flor. Meu coração, no entanto, não se cansa, amam metade os que amam com esperança. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Maçom Moisés, ele era crítico literário, português, um dos maiores críticos literários de Portugal. Então, com base nas ideias presentes no poema, é correto afirmar que o eu poético, que letra você marcou? Esse aí é a 11? É. Aí. Isso. O eu poético reconhece que não será bem-sucedido, mas pretende ser sempre fiel a esse amor, apesar da indiferença da mulher amada. Ou seja, ele tinha um amor platônico. O que é isso? É um amor não correspondido. Por mais que ele percebia que ele não tinha esse amor, ele não conseguia realizar esse verdadeiro amor, ele amava do mesmo jeito e resolveu ser fiel, mesmo sem ser correspondido. O verdadeiro amor platônico. A literatura é muito legal, muito bonita de se estudar. Vamos lá. Assinale a alternativa cujo verso expressa uma aparente contradição. Qual que você pôs? O 12? Espera que eu estou puxando aqui. Quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Eu coloquei a contradição. Eu coloquei a A. Isso. Isso aqui, ó, aparentemente uma contradição. Ele fecha os olhos e vê. Olha a contradição, olha aí, né? Essa contradição aqui, ela tem um nome da figura de linguagem, ó, paradoxo. Paradoxo? Que não podemos confundir isso com antítese. Antítese é oposição de ideias, de palavras. Paradoxo é a contradição de ideias. Como eu posso fechar os olhos e ver? Se eu fecho os olhos, eu não vejo nada. É. Certo? É isso aí. Senhor. Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20. Né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.